Ça se passe, ça. Une autre forme d'interprétation. Para falar do verbete, metáfora, né, a partir de uma análise de discurso materialista, eu começo recuperando a história que Kundera conta de um poeta surrealista, né, vaiado em público por jovens da Tchecoslováquia, recém-socialista, lá em 1949, porque esse poeta havia relacionado no seu discurso socialismo e surrealismo. E ele disse algo do tipo: a liberdade é o dever da poesia e a metáfora merece que também se lute por ela. Nós já conhecemos esta passagem, né, da fala do poeta, recuperada na obra A Língua Inatingível, de Gadei Pechê, esta obra tão importante para nós. Bom, inclusive, esta passagem, esta frase, né, do poeta, dá título a um capítulo deste livro de Gadei Pechê. Bom, eu trouxe essa pequena passagem porque eu acho que ela conta do estranhamento produzido pela relação entre socialismo e surrealismo e já nos dá uma pista do que seja a metáfora para D. O que eu tentarei falar um pouco, traçando um caminho que vai passar principalmente por Pechê e Fuchs, né, no texto em que eles retomam a AD 69 para rever a noção de metáfora, depois eu vou a Pechê e Gadé, e por fim a professora Eni Orlandi. Bom, para falar de metáfora do ponto de vista discursivo, primeiro precisamos deslocá-la, descolá-la da sua abordagem, né, tal como a conhecemos muito bem no senso comum, dos estudos literários, bem como dos estudos da retórica clássica, né, em que a metáfora funciona como uma figura de linguagem, que, resumidamente falando, significaria transportar um sentido próprio a um sentido figurado, relacionando duas palavras a partir das relações de semelhança, né? Lembrando que metáfora é uma palavra que vem do grego, né? Meta, mudança, ferem, carregar. Bom, nós precisamos então nos afastar dessa abordagem, né, de senso comum da metáfora como figura de linguagem. Por quê? Porque estas abordagens não dão conta do modo como entendemos a própria língua, consequentemente o sujeito, a ideologia, o sentido, essas noções fundamentais para a análise do discurso, né? E eu vou tentar explicar por que deste deslocamento. Ora, e começo dizendo, ora, se a AD reconhece a impossibilidade de acesso direto ao sentido na relação palavra-mundo, se a língua é sempre precária nessa correspondência para nós, não teríamos como pensar um sentido que seria próprio da palavra, a partir do qual derivaríamos um sentido segundo. Daí vem a entrada na noção de metáfora a partir de Pechê, que vai dizer o seguinte, né, lá na obra Semântica e Discurso, né, La Vérité de la Palisse, de 75, ele já vai dizer que o sentido existe exclusivamente nas relações de metáfora. Né? Então, então, pelo próprio modo como nós compreendemos a relação entre mundo e linguagem, que a metáfora perde o seu caráter secundário, tal como vista nessas outras áreas das quais nos deslocamos, ela perde esse caráter secundário em relação a um sentido que viria primeiro, que seria o sentido original denotativo, né? É aí que Pechê e Fuchs vão desfazer o par sentido próprio, sentido figurado, para dizer que nenhum ato de linguagem pré-existiria ao processo discursivo que o coloca em jogo. É somente quando este jogo se materializa na língua, ou podemos dizer, né, quando a língua se materializa neste jogo em uso, que se pode considerar a produção do sentido. E aqui eu quero lembrar que Pechê e Fuchs, né, neste texto do qual eu falo, fazem questão de alertar que, ao trazer a metáfora como primeira e não derivada, não estão querendo inverter a lógica do sentido próprio, sentido figurado.
mas considerar a metáfora como transporte entre dois significantes, né? Transporte vem da origem da etimologia da palavra, vem da origem etimológica da palavra. A metáfora como transporte entre dois significantes e a orientação desequalizante. Essa palavra é muito importante para a noção de metáfora. A orientação desequalizante desta relação como a condição de aparecimento do que, em cada caso, poderá funcionar como sentido, né, como um efeito de sentido próprio, como um efeito de sentido figurado. Bom, esta passagem que eu trago de Pechet e Fuchs é um texto, né, de revisão e mesmo de retificação que ambos fizeram sobre a noção de paráfrase na AD 69. Né? Quando lá Pechet chamava as relações parafrásticas de substituições simétricas, e ele dava um nome, né, para isso. Quando essas substituições simétricas não mudavam o sentido, ele dava um nome para isso de metáfora adequada. Ele trazia a metáfora como essa metáfora adequada de substituições simétricas e a metonímia como uma substituição orientada. Bom, nesta releitura que Pechet e Fuchs vão fazer, eles justamente questionam se essas substituições parafrásticas mudariam ou não o sentido. Que, na verdade, Pechet também passa por essas indagações no próprio texto da AD 69. Né? Ele termina, a conclusão, ela aponta um pouco para isso. Né? Mas neste texto de 75, Pechet e Fuchs vão rever especialmente essa questão. Né? E Curtini também vai fazer uma crítica a isso, né? Falando da dificuldade da AD69 em determinar essa identidade semântica que as formulações colocavam em jogo. Né? Então, lá na AD69, Pechet dizia assim: chamaremos efeito metafórico fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual, para lembrar que esse deslizamento de sentido, né, então o efeito metafórico como esse deslizamento de sentido entre x e y é constitutivo do sentido designado por x e y. Bom, Pechet e Fuchs reconhecem que os domínios semânticos não poderiam se reduzir a uma família de enunciados interparafrases, né, a partir de índices de semelhança, de equivalência, né? Não podemos esquecer, é importante lembrar, que tais questões tinham a ver com o que era possível na proposta da AD 69, né? E aqui essa proposta de dispositivo de leitura pretendia corresponder. Assim como depois Pechet também vai rever outras questões, tá? Então, ainda nesse texto da AD 69, o próprio Pechet, né, ia se dando conta de alguns problemas em relação à sua proposta. Bom, uma coisa que talvez precise ficar clara, ou mais clara, é que lendo esses textos de Pechet e do seu grupo, nós vamos vendo em muitos momentos que relações parafrásticas, sinonímias, metáfora, meio que aparecem um pouco como equivalentes, né? E até o próprio efeito metafórico, né? Já que todas essas palavras tratam da relação de uma palavra por outra. Mas é necessário dizer que essas noções elas não se sobrepõem, principalmente a partir desse texto de 75, em que Pechet e Fuchs voltam à noção, ou ainda no valioso texto O Papel da Memória, que daí já é de 83, quando Pechet vai dizer que, diferente das relações parafrásticas que se dão num plano horizontal, no nível do enunciado, a metáfora funciona como uma espécie de repetição vertical, em que a própria memória esburaca-se, perfura-se antes de desdobrar-se em paráfrase. Né? Então, aqui a gente já vê que essas noções não se sobrepõem. Tá? E aí, recupero novamente o conceito de metáfora, também de 75, só que daí na obra Semântica e Discurso, em que Pechet vai dizer o seguinte: uma palavra por outra é a definição de metáfora, mas é também o ponto que o ritual se estilhaça no lapso. Né? Então, esse conceito é valioso para nós. Né? E agora a gente já vai entendendo um pouco a metáfora do ponto de vista discursivo, né? De forma mais amadurecida. E aí nós não podemos falar dessa passagem do Pechet sem lembrar que ele está reescrevendo uma formulação de Lacan, que diz o seguinte, né? Lacan vai dizer: uma palavra por outra é a fórmula da metáfora.
né? Lacan, aliás, vai trazer as noções de metáfora e metonímia a partir de Jacobson para pensar os processos de condensação e substituição do sentido. No glossário, né, de termos do discurso, organizado pela professora Maria Cristina Leandro Ferreira, vocês vão encontrar essa discussão da metáfora e da metonímia e a relação da AD e da psicanálise muito bem construída também pelo Augusto Hadi, né, que é o que discute este verbete lá no dicionário. Mas voltando a essa formulação que Pechet faz da metáfora, eu chamo a atenção para o que ele acrescenta à máxima de Lacan, né? Então, Lacan vai dizer que uma palavra por outra é o sentido da metáfora, é o conceito de metáfora, né? Mas o Pechet, ele vai compreender a metáfora, ele vai fazer um complemento muito importante, que é dizer que a metáfora é esse ritual que se estilhaça, né? Este ponto em que, na precariedade de dar conta do real, o sentido sempre pode escapar, se mover, parar em outro lugar, fazer furo num domínio semântico, né? Usando as próprias palavras do Pechet, tá? Bom, e aí então, sobre este ritual que falha, nós vamos discutir um pouquinho no próximo vídeo.